Então, quando um bebê prematuro nasce, muitas mães acabam errando porque elas não sabem o que elas têm que fazer, porque elas não têm informação sobre o que elas devem nesse momento estar fazendo para conseguir lá na frente amamentar o seu bebê. Essa falta de informação, por muitas vezes, faz com que as mamães não estimulem o seu peito, não retirem o seu leite e não consigam manter a lactação. A maior dificuldade das mães de prematuro não está nem em amamentar o seu bebê, mas muitas vezes está na angústia porque o seu bebê ficou 30 dias, 40, 60, muitas vezes até 90 dias internado e ela não tem leitinho para conseguir amamentar. E essa fase é uma fase em que o bebezinho muitas vezes não tem uma força ainda suficiente para estimular de modo eficiente essa mama para que ela consiga voltar a produzir de imediato. Então a informação para a mamãe é fundamental para que ela consiga realmente, desde o início do nascimento do seu bebê, conseguir fazer os passos certos, na hora certa, para conseguir manter a sua lactação e lá na frente ter a possibilidade sim de conseguir amamentar o seu bebê. Um bebezinho prematuro, dependendo de quantas semanas ele nasceu, do peso com que ele nasceu, de como foi a evolução dele na UTI neonatal, muitas vezes vai conseguir sugar a partir de 30 dias, algumas vezes a partir de 60 dias, algumas vezes a partir de 90 dias. Tudo vai depender do tamanho desse bebê, da idade gestacional, das intercorrências que essa criança teve na UTI neonatal, porque quanto mais prematuro ele for, por exemplo, ele nasceu de 25 semanas, pesando 640 gramas. É um bebezinho que provavelmente vai perder peso nos primeiros dias, alguns bebês chegam a cair para 500 gramas de peso, algumas vezes até um pouco menos, e são bebezinhos que podem ter um risco muito grande de ter infecções, enterocolite, displasia pulmonar, enfim, diversas complicações que são da própria prematuridade. Porque o melhor lugar para qualquer bebê é no útero da mãe. Então, por isso que quando a mamãe tem a possibilidade de ficar internada e segurar essa gestação por mais um dia, por mais uma semana, por mais 10 dias, é o melhor local que esse bebê tem para ter a sua maturação mais desenvolvida nesse período. A incubadora ela não consegue oferecer para o bebê tudo o que ele precisa. A nutrição parenteral, que é uma nutrição que vai direto na veia do bebê, também não consegue suprir muitas vezes tudo que o bebê precisa. E ele, no início da vida, desde o primeiro dia de nascimento, se for possível, e dependendo da idade gestacional com que esse bebê nasceu, ele já deve começar a receber as gotinhas de alimentação trófica. E é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho, que é o que a gente vai ter que fazer quando o nosso bebê nascer para que a gente consiga oferecer para ele o melhor que tem, que é o leite materno da própria mãe, e também para que você consiga manter a sua lactação até o momento do seu bebê poder ir ao peito. Se você não sabe, o colostro é o primeiro leitinho que a mamãe produz. Ela produz o pré-colostro já no último trimestre da gravidez, mas ela, a partir do momento que o bebê nasce, ela começa a produzir o colostro. Para os bebezinhos prematuros, a mãe vai conseguir produzir colostro por um período maior. Então, quando a mamãe tem um bebê a termo, nasceu de 39, 40 semanas, ela vai produzir colostro por 7 a 10 dias. A mãe de um bebê prematuro, dependendo da idade gestacional desse bebê, ela consegue produzir um leite com características de colostro por até 30 dias. Por quê? Porque a natureza entende que aquela criança nasceu antes do tempo e que ela precisa de um leitinho especial. E esse leitinho especial, a única pessoa que pode produzir é você, mamãe. Então, embora em muitos lugares tenha disponibilidade de leite humano pasteurizado, que é fornecido pelos bancos de leite, esse leite é doado por uma mamãe que está lá em casa, com um bebê que não é prematuro. Então, o bebezinho daquela mãe que está em casa, às vezes é um bebê que já está com 6 meses,
nós temos doadoras que o bebê já tem 1 ano, nós temos doadoras que têm bebê de 1 mês. E os bancos de leite, eles vão oferecer para o prematuro o melhor leite, mas dentro do que eles têm disponibilidade. Então é muito difícil que um banco de leite tenha um leite de prematuro para oferecer para um prematuro. E o leite daquela mamãe que está amamentando o bebê de 1 ano em casa, ele é produzido para aquele bebê de 1 ano. Embora ele seja infinitamente, muito melhor do que qualquer fórmula infantil que tenha no mercado, ele não vai ser o seu leite. Por isso é tão importante que você comece a estimular a retirada do seu leite desde o início, desde o nascimento do seu bebê. A mãe de prematuro tem um colostro especial, que eu já falei aqui para vocês, que o bebê nasceu prematuro e a natureza entende que ele precisa de um leitinho especial. Quando você estimula o seu peito e começa a retirar o seu leite, muito provavelmente você vai estar ansiosa, vai estar preocupada, vai estar angustiada, vai estar aflita. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes desestimula a mãe de tirar o leite. Por quê? Porque ela fica ansiosa pensando no bebê que nasceu com 700 gramas, com 1 quilo, com 900 gramas. Esse bebê está lá na UTI-NEO, está longe dela. Ela vai lá e visita esse bebê e ela vê que esse bebê está entubado, está respirando com a ajuda de aparelhos. Ela vê que esse bebê está cheio de tubos, de sondas, E que é um serzinho tão frágil. E aí essa angústia, essa preocupação, essa dor que a mamãe sente, ela faz com que ela tenha uma dificuldade de liberar esse leitinho. Então é importante que a mãe de prematuro lembre que quando ela está lá em casa, no banco de leite, na UTI neonatal, que ela pense no bebê dela, de preferência que ela tenha uma fotinha no celular, que ela abra a foto do celular, que ela olhe para aquele bebê, aí ela faz a massagem na mama, ela tome um copinho de água e lembre, olha que legal, agora essa aguinha vai ajudar a produzir leite para o meu bebê. E aí ela faz a massagem, imagina esse leite fluindo e começa a esgotar. E essa ordenha, ela tem que ser realizada mais ou menos nos intervalos que o seu bebê mamaria se ele não fosse um prematuro. A cada quanto tempo mais ou menos um bebê mama? Na livre demanda, a gente não tem um horário definido, Então o bebê vai mamar quando ele quer e quando ele tem fome. Mas para a mãe de prematuro, a gente orienta estipular horários para que ela tenha uma frequência para fazer essa ordenha, para que o organismo dela comece a entender que ela está precisando esgotar esse leite para um bebezinho que está lá na UTI necessitando, e que esse leite tem que sair num volume adequado. Então, quanto mais eu estimular, quanto mais eu retirar e quanto maior for a frequência, mais leite essa mamãe vai produzir. O ideal é que a mãe de prematuro consiga esgotar de pelo menos 6 a 8 vezes, a 8 ordenhas num dia todo. Que essa frequência seja entre 2 a 3 horas de intervalo cada ordenha. E que essa ordenha seja realizada inclusive no período noturno, porque é lá durante a madrugada, durante a noite, que a mamãe relaxa e que o organismo libera a prolactina. E a prolactina é o hormônio que estimula, que vai produzir o nosso leite. E quando a mamãe consegue fazer uma ordenha na madrugada, ela vai conseguir ter um volume muito maior de leite. Eu lembro muito, de uma mamãe que me marcou muito. Ela teve um prematuro extremo. Esse prematuro ficou um bom tempo na UTI neonatal, mais de 90 dias. Ele foi um prematuro que teve muitas intercorrências, mas essa mãe, o que eu quero contar para vocês é que no início ela chegou com uma dificuldade muito grande de realizar a ordenha, Ela foi aprender como é que fazia essa ordenha. E aí ela falava assim, será que eu vou ter leite? Será que eu vou conseguir amamentar meu bebê? Ele é tão pequenininho, Anne. Será que eu vou conseguir produzir leite? E as primeiras vezes que ela foi lá tirar, saíam poucas gotas. Exatamente, eu vou falar para vocês, uma seringuinha de insulina.
E ela falou, mas só isso, Anne? Eu vou levar só essa seringuinha de insulina na ANEEL? Falei para ela, você vai levar essa seringuinha de insulina hoje, que é o primeiro leitinho que você conseguiu tirar. O seu bebê está tomando 2 ml, né? Então, não se preocupe com isso. Naquele momento, ela ficou muito angustiada por conta do volume que estava saindo. Mas ela persistiu e ela começou a seguir as orientações que foram dadas naquele momento. E ela começou a fazer as ordens. Nesse momento que ela levou essa seringuinha de insulina, ela ofereceu para o bebê o pouquinho de colostro que ela conseguiu esvaziar do seu peito. E esse colostro, a gente faz o que a gente chama de colostroterapia nas UTIs neonatais. Porque a mucosa oral da boquinha do bebê já vai absorvendo tudo que o bebê precisa de anticorpos e de imunidade daquele leitinho que está sendo gotejado ali. Como o bebê estava entubado, né, o bebê estava necessitando de aparelhos para respirar e naquele momento ele ainda não tinha começado a receber o leite pela sonda, ele estava com a sonda aberta, a equipe da UTI neonatal gotejou na boquinha do bebê, deixou um pouquinho aquelas gotas de leite para serem absorvidas, os anticorpos, o que aquele bebê, as imunoglobulinas para ajudar a estimular a imunidade daquele bebê, e depois elas secavam, o que a gente fala é fazer higiene oral com o leite da própria mãe. Quando esse bebê começou a poder receber leitinho pela sonda, aí ela começou a tirar o leite e levar para a UTI neonatal para passar o leite fresco dela pela própria sonda para o bebezinho dela. E por que é tão importante que seja o leite da própria mãe e que não seja, né, um leite de banco de leite? Porque o leite da própria mãe, quando a mãe vai na UTI neonatal, quando ela encosta na incubadora, quando ela entra em contato com todos aqueles agentes patógenos, com aquela microbiota da UTI neonatal, que pode causar alguma doença, alguma infecção no bebê dela, ela entra em contato, ela encosta no bebê, ela encosta na incubadora, só que o organismo dela tem as defesas para conseguir fazer com que ela não desenvolva nenhuma dessas infecções. E ao mesmo tempo, ele cria anticorpos para proteger essa mãe. Ao tempo em que ele cria esses anticorpos, ele passa esses anticorpos pelo leitinho da mãe. E esse leite, quando a mãe leva esse leite para o bebezinho dela, ela vai estar passando esses anticorpos para o bebê.